Olá! Já parou para pensar como o esporte evoluiu do time aí do seu bairro para um negócio global que movimenta trilhões de dólares? Pois é uma indústria gigantesca. Hoje a gente vai conectar esses pontos. Vamos começar no campo local e viajar até os bastidores do poder no cenário esportivo mundial. É uma jornada em tanto, viu? E para a gente entender essa história toda, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, o básico do básico, o que realmente faz de alguém um atleta profissional. Depois, a gente entra nos bastidores de um time para ver a máquina funcionando. Daí, damos um zoom out para ver a escala global disso tudo, perguntamos quem é que manda nesse show e, por fim, damos uma olhada nos desafios que o futuro reserva. Ok, vamos começar. Antes de falar de cifras bilionárias e comitês internacionais, a gente precisa afirmar a base. O que exatamente separa um atleta profissional de um amador? Parece simples, mas tem um detalhe fundamental. A distinção, na verdade, é bem direta, mas é ela que muda tudo. A palavra-chave é remuneração. No momento em que um atleta recebe um salário para jogar, ele cruza a linha para o profissionalismo. É isso que o separa, por exemplo, do esporte universitário ou amador, onde o foco principal é a participação. E dentro do mundo profissional, principalmente no modelo norte-americano, existe uma espécie de escada. Lá no topo, as grandes ligas, o sonho de todo atleta. Mas, sustentando tudo isso, existe um ecossistema vital, as ligas menores. Elas funcionam como uma verdadeira incubadora de talentos, sabe? É ali que o futuro do esporte é testado e desenvolvido antes de chegar aos grandes palcos. Agora que a gente já sabe o que é um profissional, vamos dar uma espiada em como um time realmente funciona por dentro. E olha, não é só sobre os jogadores em campo. É uma organização bem complexa, com duas metades que precisam andar de mãos dadas. Pense que todo time profissional tem tipo dois cérebros. Um está totalmente focado no campo. Montar o melhor elenco, traçar as estratégias e, claro, ganhar jogos. O outro cérebro está focado fora de campo. Gerar receita que pague os salários e mantém as luzes acesas. Para ter sucesso, esses dois lados precisam estar em perfeita sintonia. O lado das operações do time é aquele que a maioria de nós, torcedores, vê em ação. É o cérebro por trás da escalação. O gerente geral monta o quebra-cabeça do elenco, a comissão técnica treina os jogadores e um monte de equipes de apoio garantem que eles estejam no auge da performance tanto física quanto mental. E esse aqui é o motor que financia o sonho todo. As operações de negócios cuidam do dinheiro, do marketing, da venda de ingressos e de produtos e de construir parcerias com patrocinadores. Sem um lado de negócios forte, até o time mais talentoso do mundo teria dificuldade para se manter de pé. Agora, vamos dar um passo gigante para trás. Sair do modelo de um único time e olhar para o quadro completo. A indústria do esporte não se limita a um país ou a alguns campeonatos famosos. É um fenômeno realmente global. Essa citação aqui é perfeita para lembrar a gente de uma coisa. O mapa do esporte é muito maior do que a gente costuma pensar. Enquanto algumas ligas dominam as manchetes em seus países, esportes como o futebol e o cricket têm um alcance global com bilhões de fãs, algo que muitas vezes passa batido pelo nosso radar. E quando a gente fala de escala, estamos falando de números que impressionam. Dá uma olhada nisso. US$ 1 trilhão. Essa é a estimativa do valor anual da indústria esportiva global. É praticamente uma economia própria, maior que o PIB de muitos países. Isso mostra o poder financeiro absurdo do esporte no mundo. E não é só sobre dinheiro, não. A escala global também aparece na participação. O fato de 206 nações se reunirem para os Jogos Olímpicos é uma prova incrível do poder que o esporte tem de unir as pessoas e do seu alcance universal. E essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente como a globalização pode ser acelerada. O Dream Team de 92 não apenas ganhou ouro, ele apresentou as maiores estrelas da NBA para o mundo todo. Isso deu início a uma explosão de interesse global pelo basquete, que levou a liga a abrir escritórios em todos os continentes. Foi um divisor de águas. Com uma indústria tão gigantesca e global, uma pergunta é inevitável. Afinal, quem está no comando? Vamos tentar desvendar essa teia complexa de organizações que governam o esporte internacional. Então, quem manda? A resposta é que não tem um único dono. O esporte global é administrado por uma pirâmide bem complexa de comitês e federações. Cada um tem o seu papel, e eles trabalham juntos para manter o jogo rolando no mundo todo. E no topo dessa pirâmide, a gente encontra ele, o Comitê Olímpico Internacional, o famoso COI. Fundado lá em 1894, ele é a autoridade máxima do movimento olímpico e supervisiona não só os jogos, mas também a integridade e as regras de centenas de competições esportivas.
E aqui a gente vê como essa estrutura funciona em cascata. Pensa no basquete para ficar mais fácil. Lá no topo de tudo está o COI. Logo abaixo vem a FIBA, que é a Federação Internacional que governa o basquete no mundo. Daí, em cada país, como nos Estados Unidos, o Comitê Olímpico Nacional organiza a delegação. E por fim, a USA Basketball é quem gerencia o esporte no dia a dia do país. Essa cadeia de comando garante que tudo funcione, do campinho local ao pódio global. E aqui é fundamental a gente reconhecer que, lado a lado com o COI, existe o Comitê Paralímpico Internacional. O CPI governa os Jogos Paralímpicos e defende o esporte para atletas com deficiência, garantindo que eles também tenham seu lugar no palco mundial. E a visão do CPI é muito poderosa. Ela nos lembra que governança esportiva não é só sobre regras e logística. É sobre usar o esporte como uma ferramenta de inclusão e de mudança social para melhor. Para fechar, vamos juntar tudo. Seja um time local, pequenininho, ou um comitê global gigantesco, todo mundo na indústria do esporte está encarando um conjunto de desafios bem parecido, à medida que o mundo muda ao nosso redor. E os desafios são universais, viu? Como chamar a atenção de um público mais jovem num mundo com tantas opções de entretenimento? Como lidar com tecnologias novas, tipo realidade virtual? E como gerenciar custos que não param de subir? Essas são as perguntas que tiram o sono dos líderes esportivos, do time do bairro até o COI. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. O esporte nunca para. As regras, os atletas, o jeito como a gente assiste, tudo está sempre em evolução. A questão de $1 trilhão é como a indústria pode não só acompanhar, mas liderar essa mudança para garantir que o esporte continue relevante e vibrante no futuro.